Olá, bem-vindos todos novamente. O Zé Aparecido aqui, voltando para o nosso curso de Direito Urbanístico, Aspectos Legais e Práticos. Aula de hoje, licenças urbanísticas. Quem não ama uma licença, né? Todo mundo ama licença. Contar para vocês desde o começo um olhar mais clássico, por dizer assim, sobre o regime jurídico das licenças, para depois chegar no nosso objetivo, falar especificamente sobre licenças urbanísticas e suas peculiaridades. E tem peculiaridade, hein? Você que curte direito administrativo, está aí sabendo de tudo de licença, hoje você vai se surpreender. Regime jurídico das licenças. Primeiro, você aprende na faculdade, se não aprendeu ainda, aprenderá, que a principal característica da licença é ela ser um ato vinculado. O que seria a licença? A licença, ela reconhece uma situação de fato, ou jurídica, enfim, uma questão estabelecida, e a partir dessa questão, desse fato, dessa condição, ela emite um documento, um instrumento, reconhecendo essa condição que é a sua licença. Então, ela não é exatamente o consentimento, embora no nosso conceito, professor Carvalho Filho, esteja escrito consentimento, eu não chamaria exatamente consentimento, ela só reconhece o direito pré-estabelecido de que certa atividade seja exercida pelo particular. A licença, né? Então, você reúne as condições jurídicas a tanto, você tem o direito, só precisa passar pelo poder público atestar, reconhecer essa condição. Então, características clássicas da licença, né? Primeiro, um ato vinculado, estabelecido o direito, as condições que integram o direito do particular, o poder público tem o dever de expedir a licença. Não há uma discussão de mérito, né? Não está dentro da área discricionária do poder público emitir ou não a licença, ele tem que emitir porque estão reunidas as condicionantes exigidas a tanto. Nesta linha de ideia, ainda falando sobre as características clássicas da licença, a gente reconhece a licença administrativa como um ato declaratório. Veja, não constitui o direito, ele reconhece o direito pré-estabelecido, portanto, ele é um ato declaratório. Vinculado, declaratório. Outra coisa, em razão de ser um ato vinculado, que não demanda, portanto, análise valorativa, o ato da licença é um ato definitivo. Né? O que significa dizer que ele é definitivo? Que ele não é sujeito à revogação. Né? O que é a revogação? A revogação é a retirada do ato administrativo em razão de conveniência ou oportunidade administrativa. Não interessa mais, não quero mais. Não tem isso. Ela pode ser invalidada, né? Caso tenha sido emitida com algum problema formal. Ela pode ser cassada em função do interesse público. Ela pode se tornar caduca pelo não exercício do direito, do direito nela previsto pelo particular, mas ela não pode ser revogada. Ok? Características clássicas da licença. Estamos falando aqui do regime jurídico tradicional das licenças administrativas. Tudo isso você sabe, você estudou em administrativo, manja muito. Nosso tema aqui urbanístico. Primeiro ponto a relembrar, né? A regulação, a legislação urbanística, ela conforma a propriedade imobiliária urbana. Quer dizer isso? A partir do planejamento urbano serão definidas os elementos qualificadores de qualquer propriedade imobiliária, né? Quanto se pode ocupar, qual uso tem que ser dado, qual o tamanho mínimo máximo do lote, como devem ser as edificações desse lote. Isso é a conformação da propriedade imobiliária urbana. Então a legislação e seus regulamentos qualificam o uso do solo nesse sentido e definem o que é a propriedade urbanística. Né? Relembro aqui, acho que em todas as minhas aulas aqui eu falei isso, mas eu sempre faço questão de repetir, a diferença entre a conformação e a limitação da propriedade. A conformação estabelece o que é a propriedade e a limitação atua depois, né? Restringindo ou limitando certos direitos advindos da regulação geral. Pense no tombamento que resolve, né? Você tem direito de construir 50 andares, mas você está do lado do bem tombado, você tem uma limitação administrativa que você não pode subir, limitação administrativa que atua em sentido complementar à conformação geral, que
que vai atingir o seu imóvel. Então, conformação e limitação. Isso é a qualificação do solo urbano pela legislação urbanística. A partir disso, eu já consigo entender, posso começar a falar, na verdade, do principal traço distintivo da licença urbanística. Ela está voltada a uma finalidade. Como assim? O licenciamento urbanístico, ele atua em conjunto, ou em função, melhor dizendo, do planejamento urbano. Tá? A partir do que determina o plano diretor e a legislação dele decorrente, a licença urbanística vai ser o resultado da atuação administrativa no ordenamento do uso, parcelamento da ocupação do solo a partir desses condicionantes. Então ela será expedida de forma inerente à disciplina urbanística estabelecida pela regulação dada pela legislação urbanística. Está meio abstrato ainda, vamos baixar um pouquinho. Conceito do professor Zé Afonso da Silva, né? O que é licença urbanística? Está aí na tela para vocês. Todos aqueles atos e medidas destinados a verificar a observância das normas e planos urbanísticos pelos seus destinatários, privados especialmente, mas também o poder público, ninguém está isento de atender ao licenciamento urbanístico. Que eu destaco desse conceito do professor Zé Afonso, né? A observância das normas e planos urbanísticos. Tá? Então são licenças que declaram o surgimento, manutenção, modificação ou extinção dos direitos ligados à organização dos espaços habitáveis. Vamos lá. A licença urbanística reconhece uma condição e, a partir dessa condição, ela atesta a possibilidade de atuação do privado, enfim, do interessado. Também pode ser órgão público. Tudo bem. Essa característica continua sendo vigente, mas a licença urbanística tem alguns elementos que são adicionais. Primeiro, a análise do reconhecimento desse direito, ela será feita em função do planejamento urbano, do que deseja a lei, né? A legislação urbanística, ela tem uma missão para a cidade, ela planeja a partir da condição atual onde vamos chegar. Então, o licenciamento urbano vai ser influenciado diretamente por essa questão. Uma avaliação grande parte objetiva, mas já carrega aí um certo subjetivismo no tocante aos fins e objetivos da legislação. Vou aprofundar mais daqui a pouco. O ato é intuito rei, né? O ato é, de fato, vinculado à coisa, mas sempre considerando a coisa na sua posição espacial, né? O imóvel na cidade e no que o envolve. Lembrem da função social da propriedade. Essa licença, ela será, via de regra, condicionada. O que quer dizer? Ela será válida desde que cumpridas as condicionantes nela expostas, né? Não é uma licença meramente autorizativa. Ela impõe ao interessado determinadas condições para que aquele direito reconhecido seja exercido. Nós vamos ter uma discussão daqui a pouco, deixei destacado para vocês, se ela é ou não um ato vinculado. Já vamos falar mais sobre isso, segura aí que a gente chega lá. Muito bem. Quais são as espécies de licenças urbanísticas, né? As famílias, né? Trouxe aí para vocês, vamos falar sobre cada uma delas. Edilícias, localização, funcionamento e habite-se, parcelamento, remembramento e desdobro, e de impacto de vizinhança e ambiental. São espécies de licenças urbanísticas. Lembrem-se, a licença reconhece uma condição e autoriza a prática dos atos subsequentes por parte do interessado, né? Essas são licenças urbanísticas vinculadas em sua instrução e expedição ao planejamento urbano. Muito bom. Então, licenças urbanísticas, primeira espécie, a licença edilícia. Está tudo aí escrito no slide, mas é aquela que permite realizar alterações materiais, intencionais em determinado lote. É a construção, né? Você quer construir, você tem que ter uma licença por parte do poder público, salvo algumas exceções.
Essas licenças edilícias de construção podem se dividir em licenças de edificar e reformar, demolir, reconstruir ou requalificar. Vamos falar sobre cada uma delas. Então, as licenças urbanísticas, a primeira espécie é a edilícia, que se divide aí em algumas subespécies. A mais conhecida, claro, é a licença edilícia de edificar ou reformar. Então, ou é uma edificação inteiramente nova, ou é a alteração de edificação existente. No município de São Paulo, o critério para exigir essa licença é a utilização de parâmetros previstos na lei, né? Ou você aumenta ou diminui a taxa de ocupação ou de área, por exemplo. Se você não mexe em parâmetro legal, você não precisa pegar licença. Isso vale para todos os municípios? Infelizmente, nós não temos essa padronização, né? Mas a tendência é essa. Se você mexe em parâmetro, você vai ter que pedir essa licença. Se você não mexe, em tese não precisa. Depende do município. Mas em São Paulo é assim. Quando falamos em reforma, ela pode gerar desconstrução, mas não a extinção da edificação. Tá? E a reforma, a depender da regulação, ela permite utilizar os parâmetros da época da construção. Por isso que é importante ter essa discussão sobre se isso é uma reforma ou se isso é de uma demolição de imóvel com uma obra nova. Muitos edifícios se utilizam, edificações se utilizam dessa condição para segurar uma parte da edificação, faz uma demolição quase completa, mas aí fala que é uma reforma e refaz a obra. Legalmente está aceito, podemos avaliar sobre outro aspecto, já falamos sobre isso. Mas a reforma, que vocês têm que saber ela não prevê a desconstrução total do que está construído, é só uma reconfiguração. Pode, essa licença de edificar ou reformar inclui intervenções desde a fundação da construção até a expedição do certificado de conclusão. Em São Paulo, existe uma divisão que é a licença para aprovação da obra e a licença da execução da obra. Isso pode vir separado ou pode vir em conjunto. Muitos municípios não têm, mas é interessante se destacar, né, porque esse intervalo entre a licença da aprovação e da execução pode ser o que o empreendedor precisa para justamente alavancar o seu empreendimento, né, conseguir captação de recursos. Estou com a obra aprovada, preciso captar o recurso, fica mais fácil. Isso de fato auxilia. E não atrapalha o planejamento, simplesmente uma questão técnico-formal. Essa licença de edificar, lembra que a licença pode ser condicionada, ela pode exigir contrapartidas, né? Então, se eu quero construir um shopping center, pode ser que o poder público demande a execução de contrapartidas urbanísticas, né? Balizadas, não necessariamente previstas, mas balizadas pela lei em seu conteúdo e intensidade. Se eu quero construir um shopping center, eu tenho que fazer alguns acessos viários, né? Que em São Paulo tivemos o caso de fazer um viaduto, né, para aliviar o trânsito. Tudo isso integra uma carta de condições para a expedição da licença. Falamos atrás que a licença pode ser condicionada e as contrapartidas estão incluídas nesse contexto. Tá? Então, edificar e reformar. O que é demolição? É isso, é a ablação completa da edificação. Acabou. Né? O que havia na demolição é totalmente retirado. Podemos discutir de novo, já falamos, tivemos uma aulinha que discutimos a questão do aproveitamento compulsório dos lotes, o que isso significa, né? Se a licença de demolição integra ou não esse dever de projeto, integrará, caso o projeto seja construir uma edificação nova, portanto já é aproveitamento do lote, olho vivo nisso. Outra questão, condicionamento, né? A depender da quantidade de entulho gerado, a licença urbanística demandará já a descrição de como serão destinados esses imóveis, né? É importante a gente ter isso em mente, cada vez mais é um problema sério das cidades, né? Como o entulho, os restos das obras são destinados, são devidamente endereçados. Cidade grande, problema muito maior. E também queria falar para vocês ainda sobre licença de demolição, o cuidado que nós temos que ter
com os imóveis de interesse histórico, né? A pessoa tem o direito de demolir o seu imóvel? Tem, em regra, a depender da regulação urbanística. Nesse caso, os imóveis de interesse histórico, ela normalmente não vai poder fazer essa demolição, ela vai poder simplesmente fazer a reforma ou restauração, a depender do nível de preservação do bem. Tá? Demolição. Então, licença edilícia de construção ou reforma, licença edilícia de demolição e a licença edilícia de reconstrução, que é basicamente aquela licença que busca a autorização ou reconhecimento do direito do proprietário de realizar a recuperação parcial total de uma edificação que tinha para sua reconstituição a partir de algum certo evento que aconteceu, uma enchente, enfim, um incêndio. Que é diferente da licença de requalificação. Então, na reconstrução aconteceu algo, o imóvel perdeu suas características, ele vai ser reconstruído de acordo com o que ele estava, que pode ser importante porque as condições anteriores do imóvel podem não ser as atualmente exigidas, mas no caso desse evento, a reconstrução pode observar as condicionantes antigas. Diferentemente disso, é essa licença de requalificação. A requalificação, ela se insere no contexto de reaproveitamento e ressignificação das destinações imobiliárias nas cidades, né? Está na moda falar que é o tal do retrofit. O que significa isso? Eu tinha um edifício de escritórios, por exemplo, no centro da cidade, e agora eu vou fazer habitação. Então eu preciso fazer com que aquele edifício não só seja reformado, mas a sua destinação urbanística seja diferente. Então isso está de acordo com o que a lei determina, isso pode ser feito, a licença vai avaliar isso e a partir disso daí será expedida. Um ponto muito interessante, muito discutido nessas licenças de requalificação é a questão da segurança dos imóveis, né? Hoje em dia nós temos normas técnicas e também do Corpo de Bombeiros de observância de segurança das edificações que podem não ser totalmente observáveis nesses imóveis requalificados. Existe uma regulação toda específica para isso, para que esses imóveis sejam licenciados, né? Seja possível o uso desses imóveis com especiais condicionantes de aproveitamento. É uma discussão importante e é uma das questões que trava, inclusive, ou que não trava, mas diminui a capacidade de aproveitamento desses imóveis, especialmente localizados em regiões centrais, né? É intuitivo, ninguém pode ser colocado numa armadilha que se pegar fogo todo mundo vai estar em risco, mas as coisas têm que ser ponderadas, né? Tem espaço aí, é uma questão de discussão. Então, licenças edilícias, né? Falamos das suas subespécies, licenças urbanísticas, licenças edilícias de edificação, de reforma, de demolição, de reconstrução, de requalificação. Outro tipo de licença urbanística, outra espécie, é a licença de localização, de funcionamento ou habite-se. Vamos falar um pouquinho mais no final sobre isso, né, os impactos da lei de liberdade econômica, mas o que acontece? Qualquer atividade não residencial deve ser licenciada, né? Por quê? Porque o poder público quer saber se você atende às condicionantes necessárias para a implantação da atividade naquele local da cidade. Então, eu tenho parâmetros de incomodidade, de poluição, e esses parâmetros serão devidamente aferidos pelo poder público a fim de que seja emitida a licença de funcionamento, né, mesmo do uso permitido. Então, essa licença vai ser expedida com esta finalidade, né? Dependendo do impacto, haverá subcategorias. A gente tem na cidade hoje esse conceito de cidade compacta, né? De térreos não residenciais e outros andares mais altos residenciais. Licenças que vão ter que trabalhar os dois tipos de uso no mesmo imóvel, né? Mas tudo isso está dentro da carta de atribuição do poder público e do empreendedor. O poder público vai ter que dar a resposta de como essa análise vai ser feita, e essa análise vai considerar essa condição do uso não residencial, do uso residencial, e de como pode ser implantado. Essa licença, ela permite esta condicionante. Então, o que é a licença de localização em si considerada, né? Você olha para o zoneamento, né? Lembro aqui vocês que o zoneamento é a definição da destinação dos usos e ocupações possíveis no território dado pela lei.
Então a lei vai definir se nesse território pode residencial, não residencial, misto, industrial, enfim. Então, essa licença de localização vai dizer que este uso é legalmente aceito nesse território. A licença de funcionamento vai me dizer uma outra coisa. Ela vai falar assim, ok, esse uso aqui é permitido. E o projeto atende às condicionantes urbanísticas para a instalação do uso, né? Os recuos, as providências de mitigação de ruído, de diminuição de poluentes, de acondicionamento do tráfego, tudo isso será avaliado para fins de expedição dessa licença de funcionamento. Por fim, o ABITSE, né, tradicionalmente conhecido como ABITSE, mas também conhecido como certificado de conclusão, é aquela licença que fala que tudo foi atendido. Tá? Localização ok, foi construído de acordo, agora ele está apto a ser utilizado. É aquela licença que autoriza, ao fim e ao cabo, o uso do imóvel para a finalidade pelo qual foi obtido o licenciamento. Ok? Então, edilícias, localização, parcelamento, né? Parcelamento, remembramento ou desdobro. Aqui a gente está tratando de uma outra dimensão do zoneamento, do dimensionamento dos lotes, né? O poder público ele tem o direito de definir na sua regulação urbanística os tamanhos mínimos e máximos de lotes. Por quê? Porque isso tudo integra a sua política de desenvolvimento urbano, né? Inclusive você pode ter legislações específicas que exijam lotes maiores a partir de remembramento, beneficiando esses remembramentos. Você pode ter zoneamentos que exijam lotes menores em função, por exemplo, do interesse social. Tudo isso é uma disciplina prevista em lei e que será analisada no momento do licenciamento do empreendimento. Então, a licença do parcelamento vai analisar essa condição de constituição dos lotes, né? Que são, lote é a unidade mínima de terreno, né, para aproveitamento urbano. Você só consegue ter aproveitamento urbano em lote, né, não em gleba. E o loteamento demanda a implantação de infraestrutura para a fruição das funções sociais da cidade. Anotei para vocês que a regulação dessa disciplina de parcelamento está prevista de forma mais básica na Lei Federal de Loteamentos, 676B de 79, Lei Lehman, nome do senador que atuou para fazer a lei. Área urbana e de expansão urbana, você não tem uso urbano em zona rural. Existem ocupações, núcleos urbanos informais, mas aí nós vamos trabalhar com REURB, né? A legislação de urbanização para fins sociais ou fins específicos. Não é um uso autorizado, é um uso que acontece em função de uma ocupação orgânica, por assim dizer. E lotes mínimos e máximos também estamos falando do que a lei determina, tá? Então, licença de parcelamento, remembramento ou disposto, enfim, remembramento de lotes. O que é o remembramento dos lotes? Você tem um lote posto, você pede e obtém autorização para juntar 2 lotes pré-existentes. Esses lotes pré-existentes vão ter que ter uma metragem máxima compatível com o que determina os zoneamentos. Você não pode passar da metragem máxima. Desdobro do lote, sentido contrário, você subdivide um lote, tem que estar maior que o lote mínimo, que não é confundido essa licença de desdobro de lotes com outro tipo de licença urbanística, que é a licença de desmembramento. Você tem uma gleba, que é uma área não loteada, portanto não dotada de infraestrutura, e o desmembramento permite que você separe parte desta gleba para finalidades urbanísticas. Então, nesse caso, haverá um desmembramento sem loteamento. O desdobro é para lotes, portanto, para as regiões da cidade que já têm essa infraestrutura instalada. Licenças urbanísticas. Por fim, vamos falar aqui das licenças de impacto de vizinhança e ambiental. Aqui já vou ter que falar um pouquinho mais sobre a questão da vinculação. Lembro para vocês que essas licenças vão analisar o impacto do empreendimento no contexto urbano, né? Então, a legislação fala em impacto sinérgico dos empreendimentos urbanos, né? O que significa a implantação do empreendimento na cidade. Via de regra,
essas licenças demandarão o estabelecimento de contrapartidas urbanísticas. Então, em rápida síntese, se o empreendimento demanda a realização de uma licença, de um licenciamento de impacto de vizinhança ambiental, significa que ele é de grande porte ou de grande impacto. A partir disso, deverão ser feitos estudos que vão condicionar a expedição da licença à observância das mitigações previstas no licenciamento. Então, você só tem a licença a partir dessas condicionantes, né? O que vai nos levar a um outro ponto de discussão que é bastante interessante, muito típico das licenças administrativas de caráter urbanístico, que é a discussão sobre a vinculação dessas licenças, tá? Lá atrás, no começo da aula, a gente já viu que essas licenças urbanísticas têm caráter vinculado. Estabelecidas as condicionantes, emite-se a licença. Aqui, só para a gente discutir um pouquinho, é possível que, mesmo reunidas as condicionantes todas previstas em abstrato pela lei, a licença não seja emitida. Quando? Quando o impacto advindo da implantação do empreendimento seja tal que não seja possível mitigar e urbanisticamente não se entenda como viável a implantação do empreendimento. Então, assim, vamos dar um exemplo bizarro, né? A implantação de um shopping center numa área é prevista, vai lá, o shopping se implanta, está tudo bonitinho. Aí o cara quer implantar um outro shopping center exatamente ao lado. O zoneamento permite, ele vai obedecer os parâmetros, área máxima do terreno, tudo bonitinho, eu faço o que tiver que fazer. Na hora que é estudado o impacto daquela implantação, os estudos determinam que não é possível mitigar. Não haverá como contornar a questão do trânsito, não haverá como eliminar a questão da poluição, enfim, há várias coisas que podem acontecer. Então, neste caso, valora-se, tendo em vista a regulação urbanística, o que se deseja para a área, o que quer a cidade para o território, de forma a permitir que essa licença seja denegada, o que vai bater lá em cima, de frente, com o primeiro caractere da vinculação da licença. Então, essa condicionante muito específica do licenciamento urbanístico deve ser observada e deve ser ponderada. Ah, mas tudo bem, mas isso aí também não é vinculação? O que me importa dizer é o seguinte: você tem um caráter valorativo do pedido vis-à-vis a regulação e a destinação urbanística. Então, para mim, escapa um pouco da vinculação e vai, de fato, para uma questão aí de discricionariedade técnica, obviamente, mas uma discricionariedade administrativa. Licença urbanística tem esse caráter que fica diferentona da licença clássica. Então, o que eu posso falar para vocês antes sobre licenças urbanísticas? Nosso tempinho já está acabando. Primeiro, sempre haverá condicionantes, tá? Tendo a noção de que esta licença ela é emitida tendo em vista um sistema de planejamento urbano que tem por base o plano diretor e quer chegar em determinada condição de ocupação e uso do território. Então, eu consigo enxergar que eu tenho uma condição de ultrapassagem, que eu notei para vocês, da função meramente declaratória do direito pré-ordenado para algo um pouco diferente, né? Essa função associada à licença, que em regra não se discute nas licenças em geral. Outra coisa, essa licença ela é submetida muito fortemente a um controle social, tanto na época da sua formação, como após a sua emissão, né? O estudo de impacto ambiental, por exemplo, exige audiências públicas, também o EIV, o acompanhamento das condicionantes e medidas de mitigação, também acompanhado pela sociedade, pelos órgãos de controle. Então, tudo isso significa dizer o seguinte: eu não estou só aqui falando de reunir as condições, está aqui a licença, bom dia, bom trabalho. Estou dizendo o seguinte: essa licença ela está localizada no ensejo de um processo dinâmico, que é o processo de implantação do desenvolvimento urbano, e, portanto, será sujeita a um escrutínio constante por parte da sociedade, vinculado aí à gestão democrática da cidade e ao controle dos atos administrativos, né?
trouxe para vocês aí um julgado sobre o controle externo das licenças urbanísticas diante dos valores da política pública. Depois vocês dão uma olhadinha aí, mas é exatamente isso que nós falamos, né? Você tem que obedecer ao regulamento do procedimento, você tem que ter o cumprimento do que quer o empreendimento, tendo em vista a política do desenvolvimento urbano, e esse cotejo deve ser feito pela administração. Então, se for feito em desacordo, não vai valer. Para fechar, trago rapidamente para vocês aqui também alguns aspectos da Lei da Liberdade Econômica, né? Quando ela fala de atividades econômicas de baixo risco. O que acontece? A lei escolheu, né? Depois isso é regulamentado por ato infralegal, que atividades econômicas de baixo risco não precisam de licenciamento, né? Atos de liberação da atividade econômica. É um tema ainda bastante discutido, né? Anotei para vocês aí que foi editada uma resolução, que foi revogada. Isso vai impactar, porque isso é uma lei federal, isso vai impactar diretamente nas competências urbanísticas do município, né? Então, quem vai dizer o que precisa ou não ser licenciado, tendo em vista a minha regulação? Nesse caso, a lei federal. É esquisito isso, né? O que nós vamos discutir também é o alcance da noção de regra geral de direito urbanístico, né? De fato, a União pode estabelecer regras gerais de direito urbanístico, mas você dizer qual atividade eu posso licenciar ou não é regra geral, ou isso é uma questão eminentemente de política pública local. Então são temas ainda à discussão, mas anotem aí, né, se eu falei lá em cima, no começo, que toda atividade não residencial deveria ser licenciada com alguma exceção. Esta é a exceção, a lei está vigente, não foi revogada, não está sendo questionada, enfim. Essas atividades econômicas de baixo risco. Certo? Então, fechamos aqui, né? Aqui mais um textinho da lei. Recapitulando para fechar aqui para vocês, voltando para o comecinho, falamos sobre licenças edilícias, licenças de localização, funcionamento e habite-se, parcelamento e remembramento do desdobro e de impacto de vizinhança e ambiental. Tópico principal: entender que a licença urbanística é, de fato, um ato administrativo, ela se utiliza do regime jurídico tradicional das licenças administrativas, mas ela tem um algo a mais, que é essa sua contextualização no âmbito de planos e projetos urbanísticos. Então, a sua construção, em termos de instrução processual, e a aferição das destinações urbanísticas integram o conceito da própria licença, né? Não é simplesmente um checkpoint como a licença ordinária, é um ato que vincula aquele que obtém a licença a uma determinada condição. E falei também aqui sobre a possibilidade de você ter uma avaliação discricionária, tecnicamente discricionária, nos casos de impacto de vizinhança e ambiental. Certinho? Então, com isso encerramos a nossa aula. Bastante informação, bastante conteúdo, mas eu acho que deu para passar tudo. Obrigado novamente pela paciência e até a próxima.